cheio, no dia que a Paulista está parada, está uma confusão lá fora. Mais honra ainda porque eu estou vendo um monte de gente que eu conheço que não é do Amor Exigente, que aceitou o meu convite para vir aqui hoje. Então assim, já estou super feliz só de ver essas pessoas que não conheciam o trabalho e vão ter oportunidade hoje, já estão tendo de conhecer um pouquinho mais como é que o Amor Exigente funciona. A aula de hoje, né, essa palestra é para falar de comorbidade. Comorbidade é quando a gente tem duas doenças acontecendo ao mesmo tempo com uma pessoa. Na dependência química isso é muito comum. É muito fácil ter uma doença e surgir uma outra doença. Isso em qualquer lugar, não só na psiquiatria. Se eu sou hipertenso, eu tenho mais chance de ter um problema cardíaco. Se eu sou diabético, eu tenho mais chance de ter um problema dermatológico. Se eu uso droga, a chance de eu ter um problema mental é muito grande, porque eu estou usando uma substância que vai alterar o funcionamento cerebral. E aí, antes de eu começar a falar disso, tem que contar uma historinha que tem tudo a ver com o que eu aprendi com Amor Exigente. A aula que eu estou trazendo para vocês não é a aula que eu fiz. Não, eu esqueci a aula. Na correria, a Rose que trabalha comigo, a Rose me viu, eu ia deixar um paciente na sala de espera hoje, botei a mochila e saí correndo. Aí eu já estava saindo de uma pessoa sentada, eu achei que era alguém que estava indo buscar uma receita. A Rose falou, doutor Daniel, eu estou paciente, não vai embora ainda. Aí eu entendeu? Eu estava tão angustiado, ansioso e excitado para vir para cá, que eu esqueci de salvar a aula. Então a aula que eu tenho as imagens que eu vou mostrar para vocês são imagens que eu tenho de outras aulas que são para médicos. E eu vou fazendo tradução simultânea daquilo que for mais complicado. E eu falei para a Andréia, já contei essa história para a Andréia, que é minha amiga que está ali. Falei, Andréia, esqueci a aula, trouxe a aula errada. A Nádia, que está sentada do lado da Andréia, ela me viu hoje de manhã fazendo a aula, escolhendo as imagens, eu estava angustiado para fazer uma aula linda. E eu sentei ali e fiquei com o chicotinho, slapt, né? Seu burro, seu idiota, incompetente, passou 3 semanas fazendo isso à toa, gastou teu tempo. Aí comecei a pensar, não é exatamente o que eu falo para o familiar não fazer, né? A culpa não é sua, aceite, né? Acabei de falar com a Sônia, por acaso, não é acaso? A Sônia falou assim, nossa, a gente tem umas pessoas em comum, os vizinhos, umas pessoas que moram no meu coração. Eu falei, que coincidência, né, Sônia? A Sônia falou, não é coincidência, não acredito em coincidência. Então talvez eu tenha que tirar essa lição de hoje. Eu esqueci a aula e eu vou fazer o melhor possível para a aula que eu não trouxe seja melhor do que a aula original, né? Então vamos ver se rola, né? Então vamos lá. Antes de eu falar de codependência, eu teria que explicar para vocês o que é dependência. Então fazer rapidamente um apanhado do que é dependência química. Só usar droga não torna ninguém dependente químico. Para vocês terem ideia, se a gente fosse pegar 100 pessoas que usam regularmente ou com alguma de vez em quando droga, a gente poderia dizer que de cada 100, 5 se tornam dependentes químicos. 5 é muito pouco, mas só quem tem um dentro de casa sabe qual é o barulho que faz, né? É muito barulho. E os outros? Os outros não gostaram, os outros usam de vez em quando, os outros não têm atrativos, os outros experimentam e depois largam, empapuçam e vão embora. Aquela criatura que fica presa na droga, ela tem uma predisposição à dependência química. Tem alguma coisa naquele cérebro ali que faz com que o casamento seja perfeito, né? Tem alguma coisa ali que está acontecendo que me prende a isso. Vamos falar um pouquinho o que torna uma pessoa um dependente químico. CID-10. O que é CID-10? Classificação Internacional das Doenças. Ou seja, quem é dependente químico no Brasil vai ser dependente químico no Japão. É uma doença, né? Não é simplesmente é um defeito do caráter. Não é só isso. Senão não ficava só a psicologia. A psicologia vai tratar essas coisas, né? Quando fala de doença, é alguma coisa que vai além, né? A gente vai além disso. É um transtorno mental. Está dentro da psiquiatria, é uma doença. Eu costumo falar para o familiar que eu não trato vagabundo, eu trato doente. Ah, porque é vagabundo. Então, veja bem, se ela vai gastar esse dinheiro com médico para tratar vagabundo, não vai funcionar.
eu trato doente. Então, o primeiro conceito que a gente tem que pensar é: quem é dependente químico é um doente. O que não quer dizer que seja um coitadinho. Não confundam doença com coitadice, né? Assim, ter uma doença não é escolha de ninguém. As pessoas não escolhem adoecer. Ah, eu quero ficar doente. Não é isso. Ah, usei tanta droga para ficar doente. Não é isso também. Vamos dar um exemplo que eu acho muito legal, né? A gente tem muito preconceito com relação a droga, álcool. Ah, coisa feia, né? Mas talvez a gente tenha aqui na plateia pessoas que não se considerem dependentes químicos, mas que se eu pedisse assim: me dá o teu máximo de cigarro, não ia conseguir fazer. Isso é uma dependência química. Atire a primeira pedra quem já tentou fazer dieta e falou assim: ai, hoje é sábado, hoje é sexta, vou pedir uma pizza. E a dieta? Começa de novo na segunda. É igualzinho que o dependente químico faz. Eu não vou usar. Ah, mas hoje é sexta-feira, eu vou tomar só uma. Vou tomar, né? Porque é sexta, começa na segunda de novo. Então assim, nós, entre aspas, saudáveis, não dependentes químicos, temos vários comportamentos dos dependentes químicos que a gente não observa. Porque o outro é droga, o meu é só cigarro. Ah, o outro, olha aí, o que ele está fazendo? Está se entuchando de um pó branco aí. Cocaína. E eu? Não, só como açúcar, mas sou diabético. Qual é a diferença? Né? Não, eu não tenho problema com dependência química, eu sou hipertenso como sal. É igual, gente. Cada um com seu pó branco do jeito que faz mal. Né? Então, sal, açúcar, cocaína, para quem não pode, não pode. Né? Para uma pessoa ser chamada de dependente químico, ela precisaria ter algumas coisas. Não basta querer ser, tem que ter alguns elementos. Então, a classificação internacional das doenças fala o que é um dependente químico. Eu vou explicar um por um para ver se faz sentido para vocês. Primeira característica do dependente químico: ele precisa ter estreitamento do repertório. O que é isso? É uma tendência a utilizar a substância da mesma forma. Tanto faz se sozinho ou acompanhado. Tanto faz se é o dia de semana ou final de semana. Existe um padrão que vai ficando cada vez mais rígido, mais estreitado, mais estereotipado. Os dias de abstinência ou baixo uso vão ficando cada vez menos comuns. Isso quer dizer o quê? Que o paciente, no começo, como todo mundo, bebe de final de semana. Às vezes fuma um baseado, às vezes cheira cocaína. Mas que com o passar do tempo, isso vai tomando um corpo e a pessoa não vai percebendo que isso vai ficando cada vez mais parecido no dia a dia. Ninguém começa tomando 1 litro de pinga. As pessoas vão tomando uma cervejinha de vez em quando, uma vez toma pinga, 2, vai aumentando. Vou dar um exemplo que é mais comum para a gente. Ninguém toma 3 comprimidos de Rivotril para dormir de cara. Mas eu tomava 1, depois parou de fazer efeito, tomei 2, depois parou de fazer. Estou tomando 3 agora, doutor. O remédio está acabando antes da hora. Eu não sou dependente químico. Dependente químico é meu marido que bebe. Eu só tomo remédio de faixa preta que o médico passou. Isso é dependência química igual, gente, tá? Só não tem traficante, tem um médico no lugar do traficante que dá no mesmo às vezes, né? O que é interessante aqui? As influências sociais e psicológicas passam a ter menos importância. Tanto faz se é domingo ou segunda, quem bebe todo dia, quem é dependente químico vai beber igual. Tanto faz se é sexta-feira à noite ou se é quinta de tarde, quem é dependente de cocaína vai ficando mais preso nisso. Então essa é uma característica. É difícil perceber isso, porque para a gente chegar nisso aqui, são anos. Por isso que não é todo mundo que vira dependente químico. Dependente químico é que nem academia, tem que treinar todo dia. O cara tem que querer, né? Vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, até que o cérebro começa a mudar e vai ficando com características da dependência química. Vamos pegar um exemplo. Eu não tenho hábito de beber, não sou acostumado a beber. Se eu tomar uma garrafa de vinho, eu vou ficar muito bêbado. Muito bêbado. Por quê? Porque o meu corpo ele não está habituado, ele não tem treino. É igual chegar numa academia e querer pegar o peso a coisa mais pesada e levantar. Eu vou ficar entrevado. Eu não tenho hábito, não estou acostumado. Então, se eu tentar fazer uma coisa que eu não estou acostumado, não vai dar certo, vai fazer mal. Isso acontece com dependência química também, né? Então, a dependência química vai causar isso. Eu preciso treinar para chegar nesse ponto. Então, esse é o estreitamento do repertório.
Segunda característica da dependência química: tolerância. Existe uma perda ou uma diminuição da sensibilidade aos efeitos, ou a necessidade de usar doses cada vez maiores para obter os mesmos efeitos. O que isso quer dizer? Que depois de algum tempo, aquilo que a gente acabou de falar, aquela dose passa a ficar insuficiente. Eu vou precisar tomar doses maiores, ou usar doses maiores. O nome disso é tolerância. Todos nós, eu posso dar um exemplo do que é tolerância. Tolerância é o tamanho do teu prato na hora do almoço. Pensa no tamanho do prato que normalmente você come. Pega esse prato e divide em 4. Come só um quarto. O que vocês acham que vai acontecer com a gente? Vai ficar com fome, vai ficar irritado, vai ficar nervoso, não é isso que eu como, dá mais, estou com fome. Pronto, é isso. Eu estou acostumado com aquela dose. O que acontece com o obeso? Aquela pessoa que vai engordando. Ele vai aumentando a dose da comida. E o estômago vai aumentando junto. Tanto é que tem aquela cirurgia para diminuir o tamanho do estômago. Que é a cirurgia que dá, né? Reduz o tamanho do estômago para o estômago voltar ao tamanho normal. Na tentativa de uma recuperação. Terceiro elemento: saliência do uso. O que é saliência do uso? Existe uma perda do controle sobre o próprio uso. Usar mais do que planejado. Usar por mais tempo. O tempo para obter, para usar e o tempo para se restabelecer da intoxicação tomam muito tempo da vida da pessoa no dia a dia. Então, a saliência do uso é quando o paciente fala assim: eu ia tomar só uma e nem voltei para casa. Não, eu vou ali rapidinho só para comprar um papelote, vou dar uma cheiradinha e já volto. E não voltou. Quando eles falam isso para a gente, pessoal, familiares, normalmente eles não estão mentindo. Eles acreditam que eles têm controle. Não, eu prometo, eu vou beber agora com controle. A doença é a falta do controle. Então, não existe controle. Eu vou tentar controlar. Não existe. Existe isso aqui, essa perda do controle do próprio uso. Quando a pessoa promete para ela, para outros, que vai controlar e não consegue mais, é uma pista de que virou dependente químico. Sensação subjetiva para usar. O nome disso é fissura. Quem não tem, não tem. A melhor definição de fissura, quem me deu foi um paciente. Falou para mim: Daniel, fissura é igual fome. Quando vem, a gente come qualquer coisa. Quem está com fome, está com fome, come. Quando bate a fissura, eu uso o que tiver. Se tiver bebida, eu bebo. Se não tiver, eu vou no posto de gasolina e compro o álcool do carro. Isso é dependência química, isso é fissura. Para aliviar. Ah, não, eu só uso cocaína. Beleza. Posso escolher? Se não tiver outra coisa, talvez eu não use nada. Então a gente fica pensando, se é só cocaína de vez em quando posso escolher, a gente questiona, será que é dependente químico mesmo? Como é essa fissura? Essa fissura é o seguinte: é tão intensa que eu saio de casa sem avisar ninguém, pego a bolsa da minha mãe e gasto o dinheiro que era da minha mãe. Depois eu me arrependo, depois eu fico mal. Eu não queria gastar o dinheiro da minha mãe, mas era a única maneira que eu tinha naquela hora para usar e para aliviar esse desejo que é muito intenso. Então, fissura, gente, a gente não controla. Atire a primeira pedra aqui, aquele que fala assim: não, quando eu estou com fome, eu olho para o estômago e falo: não ronca. Mentira, mentiu. Se alguém levantou o braço, mentira, não controla. A fissura é igual, né? Eles têm que aprender a lidar com esse ronco que não é no estômago, é na cabeça, é no cérebro. E é o inimigo do dependente químico. Eles querem não sentir a fissura, mas de repente, lá vem ela. O que eu faço com ela? É um aprendizado. Por isso que o tratamento da dependência química nunca será um remédio. O remédio ajuda, mas é um controle, é um aprendizado. O que eu faço na hora em que essas coisas me pegam? Síndrome de abstinência. Só tem síndrome de abstinência quem é dependente químico. O que é isso? Sinais e sintomas físicos e psíquicos que surgem após o fim ou a diminuição do consumo da substância. Ou seja, eu estou acostumado a beber todo dia. Meu corpo, ele acostumou com a bebida. No dia que eu tiro a bebida, o que acontece? O corpo fala para mim que tem alguma coisa errada. Porque ele estava tão acostumado
a ficar bem com a bebida, que no momento que eu tirei acontece o oposto, ele fica mal. Então vamos pensar assim, a Sônia não toma 1 litro de pinga por dia. Digamos que eu tomo, né? Eu tomo 1 litro de pinga por dia, a Sônia não. No dia que eu não tomar 1 litro de pinga, eu vou tremer, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar sudoreico, vou passar mal, vou ver aranha na parede. Porque o meu corpo ele se acostumou a funcionar bem com 1 litro de pinga. O que acontece com a Sônia se eu der 1 litro de pinga para ela? Eu mato a Sônia. Eu mato, ela vai estar em coma alcoólico. Por quê? Porque o organismo dela não está acostumado. Então, a síndrome de abstinência também é um treinamento. Ninguém tem síndrome de abstinência porque bebeu 2 dias hoje e no 3º dia treme. Isso é invenção. A pessoa está querendo enganar a gente. Para chegar a ter síndrome de abstinência, eu preciso treinar. É um treinamento. Eu vou bebendo, até que em um determinado momento, meu corpo só sabe funcionar na base daquela substância. Alívio ou evitação dos sintomas de abstinência. Eu devo evitar os sintomas desagradáveis. Eu sei que quando eu não uso, eu fico ruim. Então como é que eu vou fazer para ficar bem? Eu vou ter umas estratégias. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é assim, é aquele paciente que ele sabe que quando ele fica sem a substância, ele treme e ele passa mal. O que ele vai fazer? O bar abre às 7 horas da manhã. Ele corre no bar. Só que atualmente ele tem acordado de madrugada às 5 horas da manhã e já acorda tremendo. Mas o bar está fechado. O que ele vai fazer? Ele vai comprar uma barrigudinha, uma garrafinha de pinga e vai deixar debaixo da cama. Quando ele acordar às 5 horas da manhã, ele já toma um golinho, volta a dormir e quando for 7 ele vai no bar. Então ele vai encontrando maneiras de evitar essa coisa desagradável. É o paciente que esconde cocaína no quarto, tem um cigarrinho de maconha lá em cima do armário, ele vai fazendo, dando jeitinho para não passar mal, na falta da substância. E por último, a reinstalação após o período de abstinência. O que é isso? O cérebro do dependente químico, com o passar dos anos, ele foi se ajustando. Ele foi ficando moldado para receber a droga. Depois de algum tempo, esse cérebro... Pensa num cara... Vamos pensar no Schwarzenegger, tá? Ele vai na academia, ele segura um pesão, faz aquela atividade física toda, ficou grandão. No dia que ele parar de fazer atividade física, ele vai murchar. Vai murchando. Mas o músculo dele nunca mais vai ser igual ao músculo dele antes de fazer academia. Por quê? Porque o músculo esticou. O cérebro do dependente químico, ele muda na época em que ele usa a droga. E quando ele para de usar, ele vai desinchar, igual o músculo do cara que malhava. Só que nunca mais vai ser um cérebro igual ao começo, que é um cérebro que se modificou. Quando a gente fala que existe uma reinstalação após o período de abstinência, é assim. Imaginem esse cara que fez academia, ficou grandão, forte, musculoso, parou, voltou a emagrecer, não ficou como ele era mais forte. Aí ele conhece outro cara que quer ir para a academia com ele. Um cara que nunca fez academia. Eles começam a ir juntos. Quem vocês acham que rapidamente vai ficar grandão de novo? Quem já fazia. Por quê? O músculo aprendeu. Porque ele já está habituado, porque ele já tem na cabeça a atividade física já programada, porque ele tem um histórico de todo dia para a academia, porque o músculo dele, ele já tem um desenho, está guardadinho lá, mas já desenhou de uma outra maneira. Que o que está o amigo dele que nunca foi, não tem nada, está no zero. Então, por mais que o dependente químico fale assim, mas eu não bebo há 10 anos, eu acho que eu já tenho controle, eu vou tomar só uma. Só para ver como é, fazer uma experiência. Na hora que cai, pensa no cara que não vai para academia há muitos anos, ele pega um peso, né? Aí ele faz, nossa, isso não serve para nada, porque meu braço, ele é um braço que aguenta muito mais do que isso. Ele vai querer carregar o mais pesado. É o que acontece com o dependente químico também. Então no começo ele pode até dizer, eu tomei, mas não aconteceu nada, tomei 3 cervejas e ó, estou no controle.
realmente eu conheço algumas pessoas que conseguem ficar no controle durante algum tempo. Só que ser dependente químico é usar a substância na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Casou com a droga. Casou. Então ele vai fazendo isso diferente de quem não é dependente químico, né? Vamos lá, eu estou no aniversário, está rolando um vinho, eu tomo. Eu estou mal, eu estou deprimido, estou triste, eu não vou tomar vinho, porque quando eu tomo vinho para celebrar, não tomo vinho para me anestesiar. O dependente químico não, ele vai usar para qualquer motivo. E na hora que ele recair, que ele voltar a tomar, na primeira situação em que aquilo mexer com ele, para o bem ou para o mal, ele está acostumado a beber de novo. Ah, hoje eu vou tomar mais uma. Eu sei que eu estou tomando só 2 cervejinhas. Vê mais uma? Vê uma vodka? Vê mais um pouquinho? Por quê? Porque o cérebro vai dizer assim, não está entendendo que isso é pouco para anestesiador? Não dá conta. Por isso que a gente fala que é uma doença incurável, progressiva e fatal. Incurável. Poxa, mas o médico falou que meu filho não tem cura. Gente, igual diabetes, igual pressão alta. Eu não conheço ex-diabético. O ex-diabético, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que aprender a lidar com a doença dele. Eu conheço um monte de diabético que aprende a lidar e fica muito bem. E conheço um monte de diabético safado que engana, que não toma remédio, que come açúcar e que fica mal. Igual dependência química. Nós todos temos comportamentos assim, como eu falei agora com relação à dieta, né? Quem já fez dieta e quebrou é igual dependente químico que recaiu. A proposta não era fazer dieta direitinho, mas eu não consegui. Por quê? Eu estava com vontade de comer pizza. Então, é igual, tá? Essas são as características da dependência química. Agora eu vou